como a gente sabe, as empresas, elas geram emprego, elas fomentam a economia. Então, é fundamental nós valorizarmos um parlamentar que está aí lutando pelo nosso setor. Então, por isso, nós estamos aqui com ele, é o deputado Exalci Lucas, ele que é presidente da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui da Câmara Federal. E, além disso, ele também tem aí uma luta em prol das nossas empresas aqui da região. Exalci, fala aí pra gente como é que está sendo essa luta, esse benefício que você trouxe para as nossas empresas aqui da região, que agora elas vão poder se equiparar a empresas de outros estados e, claro, né, fomentar a nossa economia, gerar empregos. Conta pra gente. Bem, você sabe que no Brasil, e Brasília não é diferente, o setor empresarial sempre foi discriminado, né, nunca foi reconhecido, né, e isso gera consequências, né? Nós temos hoje com o maior índice de desemprego do país, exatamente por falta de apoio, falta de incentivo às empresas. Sim. E, em especial, as empresas de tecnologia. Né? Eu que, em 2004, né, participei do governo Roriz, onde nós lutamos muito para concretizar o sonho do setor de tecnologia da informação, comunicação e telecomunicação, que foi o Parque Capital Digital, e que está do mesmo jeito, né, que iniciamos lá atrás, exatamente por falta de visão, por falta de conhecimento e uma visão de longo prazo dos governantes. Sim. E está aí o resultado de Brasília. Brasília sempre dependeu do governo federal, uma cidade administrativa para 500 mil habitantes, hoje nós temos 3 milhões, sem contar o entorno, que nós temos mais 2,5 milhões. Então uma cidade de 5,5 milhões, onde não tem emprego. Né? Nós estamos aí chegando a quase 400 mil desempregados, a arrecadação caindo, o Fundo Constitucional, que foi criado em 2003, não é suficiente mais para manter educação, saúde e segurança. Um fundo que começou com 100% suficiente para pagar educação, saúde e segurança. Hoje, que já chega a quase 13 bilhões, o GDF tem que adicionar mais 8,5 bilhões para pagar a folha e desprezou completamente o setor empresarial. Tanto é que as nossas empresas, as poucas empresas que existiam aqui, grande parte delas foram embora. E aquelas que poderiam ter vindo não vieram exatamente por falta de visão dos governantes. Você pega o Polo JK, que era para ter aqui as indústrias de fármacos, estão todas em Anápolis, exatamente porque aqui, por falta de visão dos governantes, não tem infraestrutura, não tem financiamento, não tem incentivo, não tem nada. As poucas empresas que ainda estão lá funcionam até hoje com gerador, né? Desde 2004, quer dizer, quanto tempo, né, para resolver e não conseguiram resolver. Então, eu fiz várias audiências públicas para entender por que Brasília estava nessa situação. E descobri, evidentemente, depois de algumas audiências, que com a autonomia política nossa, nós conquistamos o voto, mas ficamos distorcidos em relação aos outros estados. Então, por exemplo, o Ministério Público de Goiás, ele é vinculado a Goiás, o Tribunal de Justiça, a Junta Comercial, diferentemente do DF. No DF, a nossa junta é da União, o Ministério Público é vinculado à União, o TJ é vinculado à União, e eles recebem os seus salários com recurso da União. Não tem compromisso, não tem ligação com o GDF. Portanto, o que ocorre? Incentivos fiscais sempre, depois da Constituição, sempre foi proibido. Você só pode dar incentivo fiscal se tiver unanimidade do CONFAZ, que são os secretários de Fazenda. Nunca houve unanimidade. Então, ninguém poderia no Brasil dar incentivo fiscal. Mas os estados todos deram. O Rio de Janeiro está aí, deu para todo mundo, inclusive até para a joalheria teve incentivo. Goiás deu incentivo para todo mundo. Perguntando então ao Ministério Público de Goiás por que Goiás tinha incentivo e nós não, ele disse, olha, por que eles não acionavam o estado de Goiás? Eles disseram, não, nós dependemos do orçamento de Goiás. Nós não queremos que o estado quebre, então nós não vamos patrocinar uma ação que vai levar o estado, não é, a uma situação caótica. Sim. Só que o nosso Ministério Público aqui está fazendo o papel dele, não estou criticando aqui, que eles estão cumprindo a lei. Mas não dá só o DF cumprir a lei. Ou todo mundo cumpre, ou ninguém cumpre. Com certeza. E nós sofremos essas consequências. Tanto é que nossas empresas foram embora. E o único incentivo que foi dado aqui, que foi o PRODF, na época do TARI, para trazer os atacadistas, o Roriz deu incentivo, o Supremo julgou inconstitucional, e teríamos que, essas empresas, que eram 700, agora são 300 e pouco, teriam que devolver quase 10 bilhões. Ou seja, se vendesse todas,
não pagaria nem o valor da multa ou do valor do incentivo que teria que ser restituído. Sim. Então nós conseguimos, né, consolidar os incentivos fiscais, que o Supremo já decidiu isso há 3 anos atrás, ele estava segurando o acordo, ele não publicou o acordo, a decisão. Então nós conseguimos aprovar, perdoando o passado de todo mundo e consolidando os incentivos fiscais. Aqueles que já têm incentivo, eles foram prorrogados por 15 anos. Então o estado de Goiás, Mato Grosso, Bahia, todos os estados, no caso da indústria, por exemplo, né, fica prorrogado por 15 anos. Ora, se na situação que nós estamos hoje, sem empresa nenhuma aqui, que muitas foram embora, porque você tem ICMS aqui que cobra 18, aqui em Goiás é 3,5%, 4%. Não dá para você competir com 14% de diferença. Não dá para competir onde o estado tem o metro quadrado mais caro do Brasil, sendo que aqui do lado é de graça. Então, nós fizemos um trabalho intenso, inclusive o relator dessa matéria era do PSDB, o Ricardo Ferraço, do Espírito Santo, que é um estado que trabalhou pelo veto do artigo, mas que ele assumiu o compromisso com a gente, porque eu mostrei para ele que o DF estaria quebrado pelos próximos 15 anos. Nós não teríamos como sobreviver se não consolidasse esse artigo que colocamos, onde permite agora que o GDF possa dar os mesmos incentivos dos estados da mesma região, então do Centro-Oeste. Então, a partir de agora, o DF poderá oferecer para essas empresas que forem embora ou novas empresas os mesmos incentivos que são oferecidos por Goiás e Mato Grosso. Mas não basta ter a lei. O governo, para atrair empresa, ele tem que ter, primeiro, credibilidade. Esse nosso não tem. Por que não tem? Porque não paga os fornecedores que prestaram serviço e até forneceram alimentação e etc. e não recebem. A primeira PPP que foi feita em Brasília, que foi o centro administrativo, que é um investimento acima de 1 bilhão, foi da iniciativa privada. Está fechado, o mato está crescendo. Então não honraram o compromisso. Não adianta dizer que é do governo passado. O Estado é único, né? Quem assume tem que resolver os problemas do passado e do presente, né? E prever o futuro. Então não é o fato de ter legislação, a lei agora, que as empresas vão correr para o Brasil. Não vão. Dificilmente alguém vai investir aqui se o comportamento deste governo é não respeitar o direito adquirido, a segurança jurídica. Um governo que não tem infraestrutura, ninguém vai fazer investimento se não tiver infraestrutura. Não dá para funcionar eternamente com gerador, né? Como está aí o setor de fármacos nosso funcionando com gerador. Não dá para pegar o Parque Digital desde 2004, passar para a Terra Capital, que é uma imobiliária ineficiente, né? E querer vender aquela área pelo preço de mercado. Ninguém vai investir aqui sem incentivo e sem terra. Então, nós estamos preparando condições, até para desenhar agora um novo modelo de desenvolvimento econômico, para atrair empresas, preservar as que estão aqui, trazer de volta aquelas que foram embora e atrair novas empresas. Por quê? Porque a única solução, não tem outra, porque a coisa é muito simples. Ou você aumenta a receita ou diminui a despesa. Não tem como você fazer diferente. Então, a solução para o DF passa pelo aumento de receita. E o aumento de receita não pode ser aumento de imposto. Ninguém aguenta mais pagar tanto imposto. Então você tem que ter atrativos para trazer novas empresas. Como aqui não se produz praticamente nada, você não tem uma indústria de calçado, de vestuário, de nada. Você tem muito mercado, muito bom. O maior poder aquisitivo está aqui, a melhor renda está aqui. Um mercado de 5 milhões de habitantes, considerando a região metropolitana. Então, Brasília tem tudo para ter um desenvolvimento econômico muito bom. Mas tem que ter um planejamento, tem que mudar a legislação. Não dá para você continuar levando 2 anos para tirar um alvará de funcionamento ou um alvará de construção. A BITS aqui, você sabe que não sai mais. Brasília foi construída em 4 anos. Hoje você não tira uma BITS em 4 anos. Então, depende muito do perfil do governante, né? Então nós estamos preparando. Além disso, nós fizemos aqui a regulação das terras agora, exatamente porque também, para fazer qualquer investimento, qualquer empresa para investir, a garantia é a terra. Se você não tem escritura da terra, você não tem como dar garantia. Consequentemente, as pessoas não investem, né, nessas áreas. Então, também aprovamos a lei da regulação fundiária, eu fui presidente da comissão, exatamente que é mais um pré-requisito para você resolver a questão econômica. E estamos lutando agora para desoneração, né? Porque
houve a desoneração, o governo agora quer fazer a reoneração, né, que é tributando em cima da folha. Por mais que o mercado de tecnologia prova para o governo de que com a desoneração aumentou o nível de emprego e aumentou a arrecadação de impostos, Sim. Mas infelizmente o nosso orçamento do país ele é muito vinculado. Então, por exemplo, a contribuição sobre a folha vai direto para a Previdência. Já a contribuição do faturamento não vai para a Previdência, vai para outro, vai para o Tesouro. E aí traz consequência para a Previdência. Então, em função disso é que o governo quer reonerar. Eu apresentei uma emenda também, que foi acatada, né, mantendo o sistema atual da empresa, inclusive, optar se quer fazer pela folha ou quer fazer pelo faturamento, que é o desejo, evidentemente, do setor de tecnologia. Sim. Essa questão da desoneração, Isalci, foi um assunto que até um líder muito importante aqui de TI citou para mim que você estava lutando por essa questão. Então, em nome das nossas empresas, nós já agradecemos. E evidente que é um investimento a longo prazo. O governo não pode achar que a implantação do parque vai gerar receita para ele de imediato. Isso não existe no mundo.